Olá, tudo bem? Boa tarde. Então, agora nós vamos dar início à nossa aula de geografia. Podem pegar aí a apostila de vocês para nós darmos continuidade no conteúdo de geografia. Hoje nós vamos aprender a página 15, 16, 17, 18, 19 e 20, tá? Aí na página 15, pode pegar aí, tem como título Formação das Cidades Brasileiras. Gente, este conteúdo, ele é um conteúdo bem extenso, tá? Então aqui o livro de vocês, ele trouxe uma explicação geral para vocês conseguirem entender como que surgiram, como que formaram as primeiras cidades brasileiras. Mas se a gente for entrar em detalhe, nós temos conteúdos aqui para vários dias, para várias aulas, certo? Mas como vocês vão ter este conteúdo, essa explicação mais detalhada nos anos seguintes, então hoje eu estarei explicando para vocês da maneira da proposta do livro de vocês, da apostila de vocês, porque o objetivo da aula é vocês compreenderem como que surgiu as primeiras cidades brasileiras, certo? Então, como vocês podem ver aí no livro de vocês, logo no primeiro parágrafo, aqui já começa dizendo que muitas das atuais cidades brasileiras surgiram de antigos povoados e vilas fundados durante a colonização portuguesa. Tá, quem descobriu o Brasil? Né? Pedro Álvares Cabral. E era o quê? O que ele era? Ele era um português, né? Então foi através de embarcações portuguesas. Os portugueses descobriram o Brasil. E quando os portugueses chegaram aqui no Brasil e viram a riqueza que tem e que tinha, né, aqui no Brasil, o que eles fizeram? Eles fizeram um projeto para explorar as riquezas brasileiras e para impedir que outros povos viessem para o Brasil explorar o Brasil. Então foi onde surgiram 14 capitanias hereditárias ou 14 vilas que os portugueses fundaram aqui no Brasil, certo? Essas vilas, elas foram feitas basicamente no litoral brasileiro. Por que no litoral? Naquela época não existia avião, né? As pessoas não tinham como as pessoas chegarem no Brasil por meio de avião. O único meio de transporte em que traziam as pessoas para o Brasil seria através do mar, né? Embarcações. Então essas vilas foram feitas no litoral já para os portugueses saberem quem estava chegando no Brasil e impedir que outros povos viessem para o Brasil para explorar o Brasil, certo? Então a principal dessas vilas, né, feitas no Brasil, a considerada primeira vila, é a Vila São Vicente, que está aí na página 15 do livro de vocês, tem um mapa mostrando a Vila São Vicente. Então, essa foi a primeira, uma das mais importantes. Em cada uma dessas vilas tinha um capitão, né, e esse capitão, ele seguia e obedecia a ordens da coroa portuguesa. Essa Vila São Vicente, ela era administrada e de responsabilidade direta da coroa portuguesa, certo? Então, aqui nós temos a explicação de como surgiram as primeiras aldeias no Brasil, que foi na época da colonização brasileira. Aqui também, na página 15, fala um pouquinho sobre o catequismo, né, que surgiram aqui os padres jesuítas. Se você for ver na história, em cada uma dessa vila, em cada uma dessa capitania hereditária, existiam templos religiosos. Então, os portugueses chegaram aqui no Brasil e eles queriam obrigar os indígenas a seguir os costumes de Portugal, a religião, o catolicismo, né? Então tinha esses padres jesuítas que o objetivo deles era catequizar os indígenas, porque para eles os indígenas eram povos, né, sem escrúpulos, andavam pelados, né, não tinham pudor. Para eles os indígenas não tinham cultura, mas nós sabemos que os indígenas têm sua cultura, só que os portugueses não respeitaram, queriam
que os indígenas seguissem a cultura deles e fossem iguais a eles. Até quando vocês forem ver aí na história, vocês vão ver que muitos indígenas foram mortos, foram dizimados, muitas aldeias indígenas foram dizimadas por isso, porque eles lutaram, né, para defender sua cultura. Aqui na página 16, continua falando sobre o período colonial, né, e aqui diz que os portugueses eles fundaram diversas vilas, principalmente na área litorânea brasileira. Aqui tem exemplos de Salvador, aqui tem o exemplo do Rio de Janeiro, a cidade de Natal. Então, tem vários exemplos aí. E no início, o que os portugueses queriam explorar aqui no início? Era a exploração do pau-brasil. O que é o pau-brasil? O pau-brasil é uma árvore. Dessa árvore se extrai a tinta vermelha para atingir tecidos. Então, era uma matéria-prima que trazia muitos recursos, muito dinheiro, né, para a coroa portuguesa. Então, eles exploravam a princípio o pau-brasil. Depois, né, começaram a cultivar aqui no Brasil a cana-de-açúcar, descobriram ouro e pedras preciosas e também, anos depois, o cultivo do café aqui no Brasil também foi muito importante. A descoberta do ouro e pedras preciosas fez surgir novas vilas, né, novas cidades no Brasil. Então, foi no século XVIII, em meados do século XVIII, que descobriram que aqui no Brasil também tinha ouro e pedras preciosas. E surgiu, então, foi quando surgiu as cidades de Ouro Preto, Mariana, Tiradentes, Congonhas, essas cidades em Minas Gerais, e também Pirinópolis, em Goiás. Então, conforme foi descobrindo riquezas, conforme eles foram descobrindo riquezas no Brasil, também foi expandindo aí vilas e se transformando em cidades, em grandes cidades que nós temos hoje, certo? Aqui na página 17 do livro de vocês também fala um pouquinho da cultura, né? Os portugueses, quando eles vieram aqui para o Brasil, eles deixaram muitas heranças aqui no Brasil, né? Muitas heranças culturais, por exemplo, a nossa língua, a questão aqui que tá falando na página 17, a questão do barroco. O que é o barroco? É um estilo artístico que surgiu na Europa no século 17 e que influenciou aqui no Brasil a literatura, a pintura, a arquitetura, a música, a escultura, né? Então trouxe várias influências para a cultura brasileira. É importante ressaltar que as cidades que surgiram, né, através dessa colonização, elas possuem essas características do barroco. Tá certo que hoje já ocorreram algumas mudanças, essas cidades também se modernizaram, mas elas são cidades históricas, porque tem ali a história da colonização brasileira, a cultura e o que aconteceu na época, carrega, né, os traços históricos da época. A mineração, ela é importante no Brasil até hoje, para a atividade econômica brasileira, principalmente no estado de Minas Gerais, que é onde possui as áreas destinadas à extração de minérios, né? Então, o Brasil ele foi fortemente explorado e ainda hoje nós temos várias riquezas no nosso país. Na página 18 e na página 19 e na página 20, vai falar um pouquinho sobre as cidades espontâneas e sobre as cidades planejadas, a diferença de uma cidade espontânea e de uma cidade planejada. Então, na página 18, começa a falar das cidades espontâneas. O que é uma cidade espontânea? Aquelas cidades que cresceram e se desenvolveram naturalmente, de forma natural, sem nenhum planejamento, certo? E nós temos vários exemplos aqui no Brasil, como São Vicente, Ouro Preto, a cidade de Tiradentes, São Paulo, que é a maior cidade brasileira hoje, ela também não foi planejada, ela é uma cidade espontânea. E como que surgiram essas cidades espontâneas? Vocês já ouviram falar dos tropeiros? Aqui na página 18, no terceiro parágrafo,
Diz assim que muitas dessas cidades, ou seja, muitas dessas cidades espontâneas, elas se desenvolveram a partir dos tropeiros, que era um grupo de pessoas que se transportavam com a ajuda de animais de um local para o outro para levar e comercializar alimentos e mercadorias. Então, durante o seu trajeto, os tropeiros eles faziam paradas, né, em alguns locais, aonde eles, por que eles paravam? Para descansar, para conseguir trocar suas mercadorias, e nesses locais eles construíram casas, depois começou a ter os comércios, e dessa forma as cidades começaram a crescer, né? Então, nós temos aí os exemplos dessas cidades que eu acabei de citar para vocês, São Vicente, Ouro Preto, Tiradentes, São Paulo, né? As cidades de São Paulo surgiu através das missões dos jesuítas, que eles também saíam à procura dos indígenas para catequizar os indígenas, para fazer com que os indígenas se convertessem ao catolicismo, que é a religião, né, predominante dos portugueses, e eles também tinham que ter um lugar para eles descansarem. Então foi aonde surgiu, por exemplo, a cidade de São Paulo, certo? Que hoje é a maior cidade do Brasil, né? Então, quais são as características de uma cidade espontânea? Veja bem, uma cidade espontânea não teve planejamento. Então, as ruas geralmente são estreitas, muitas vezes falta saneamento básico. Para vocês entenderem, vamos pegar aí, imaginar 2 bairros de uma cidade. Um bairro que foi planejado e um bairro que não foi planejado. O bairro planejado, para ele ser criado, então ele vai ter o quê? Ruas com um espaço bom, iluminação pública, uma boa rede de esgoto. Então, nós temos um bairro planejado, um bairro que foi estudado, né? Quantas moradias esse bairro vai ter, qual é o tamanho das moradias, qual é o tamanho dos terrenos que esse bairro vai ter. Agora, um bairro que não foi planejado, o que acontece? As pessoas foram chegando e foram construindo suas casas uma perto da outra, não deixaram o espaço adequado para uma rua, então muitas vezes não tem uma boa estrutura, não tem asfalto, não tem iluminação pública, porque não foi planejado. E aqui eu citei exemplos de bairros, mas assim como eu citei o exemplo dos bairros, também acontecem com as cidades. Tem as cidades não planejadas e tem as cidades planejadas. Então, com certeza, uma cidade que ela é planejada, que houve um projeto para fazer, para essa cidade nascer e se desenvolver, com certeza ela acaba se tornando em uma cidade mais bonita, com melhor qualidade de vida, porque ela foi estudada, certo? E o Brasil também possui cidades planejadas. Aqui no livro de vocês, na página 20, fala de alguns exemplos de cidades brasileiras planejadas, como, por exemplo, Brasília, né, no Distrito Federal, Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, Goiânia, em Goiás. Essas cidades foram planejadas. Se você for ver Brasília, por exemplo, Brasília, quando as pessoas que moram em Brasília, eles falam, eu tô indo para Asa Norte, eu tô indo para Asa Sul. O que isso significa? Significa que Brasília foi planejada e o formato de Brasília, ela faz o formato de um avião. Então, é muito interessante, né? O jeito que Brasília foi planejada, certo? Quando nós retornarmos às aulas em sala de aula, que provavelmente semana que vem, aí a gente vai estar vendo um mapa para vocês conseguirem analisar melhor. Então, aqui na página 20, vocês podem ver alguns mapas de cidades planejadas, certo? Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido, e essa explicação é para vocês conseguirem responder as atividades. Eu vou estar mandando no grupo a foto das atividades para vocês. Eu vou escrevê-las aqui no quadro, tirar a foto e mandar para vocês estarem copiando no caderno e responder, certo?